Bom dia a todo mundo e bem-vindos a esta segunda mesa da Flip 2016, sob o título de Cidades Refletidas. Já o título da mesa é um convite para reflexionar sobre o espaço urbano e especificamente sobre a experiência humana nas cidades. Carlos Drummond de Andrade, que gostava de caminhar pelas ruas de Copacabana, escreveu: "A cidade sou eu". Então, hoje, juntando arquitetura e psicoanálise, os nossos convidados vão nos ajudar a entender como esse eu subjetivo forma parte essencial da experiência urbana moderna. Então, temos dois grandes arquitetos conosco e quero começar apresentando Francesco Carreri. Bom dia. Bem-vindo, Francesco. Francesco é arquiteto italiano, professor na Università degli Studi Roma 3 e fundador do coletivo Stoker Osservatorio Nomade. Ele é autor de um livro clássico no estudo da cidade e sobre como a cidade se transforma através do ato de caminhar. Chama-se Walkscapes, ou Caminhar como Prática Estética. Aqui tem uma linda edição em português da Gustavo Gilli. Francesco é diretor do laboratório Arti Civiche, que coordena pesquisas sobre habitação popular e sobre integração multicultural no espaço público. Esse laboratório de arte cívica já realizou intervenções em zonas marginais aqui no Brasil, por exemplo, em Salvador e São Paulo. E Francesco é bem conhecido no Brasil, participou da Bienal da Arquitetura de São Paulo em 2013. Então, bem-vindo. Muita graça. Do meu lado está Lúcia Leitão. Bem-vinda, Lúcia. Obrigada. Lúcia é arquiteta e urbanista pernambucana. Ela é professora da Universidade Federal de Pernambuco, onde fundou o Núcleo de Estudos da Subjetividade na Arquitetura, que faz pesquisas articulando arquitetura e psicanálise. Entre os livros delas, eu cito Os Movimentos Desejantes da Cidade, de Vitruvio a Freud, Onde Coisas e Homens se Encontram, e Quando o Ambiente é Hostil. Então, eu gostaria de começar logo a nossa conversa perguntando para a Lúcia, qualquer cidade é, por definição, um assentamento humano. Então, não podemos separar a cidade, o espaço urbano, das pessoas, né? Mas, então, por que é importante estudar, nesse contexto, a subjetividade? Então, você já deu um mote até para essa resposta, né? Quando você começou a falar. Existe uma expressão de Lévi-Strauss lá em Tristes Trópicos, que eu gosto muito, que ele diz assim: a cidade é a coisa humana por excelência. E eu comecei a me dar conta, como arquiteta, que há muito mais do que nós arquitetos pensamos sobre a relação entre as cidades e as pessoas do que a teoria da arquitetura informa, não é? Então, por exemplo, para arquitetos é muito comum a ideia de existe uma memória coletiva, existem espaços simbólicos, espaços do sagrado, mas nós na arquitetura não sabemos lidar com isso, não é? Existe, inclusive, um arquiteto contemporâneo, também muito conhecido no Brasil, Norberg Schuss, que ele diz assim: quando se sai do físico, os arquitetos se sentem perdidos. É mais ou menos isso. Embora a própria teoria da arquitetura tenha trabalhado desde sempre com o corpo sempre foi medida e modelo para a arquitetura, mas algumas perspectivas da relação das pessoas com a cidade, como, por exemplo, por que determinados espaços são insubstituíveis, por que o espaço de morar é tão sagrado, ou tão envolto na subjetividade, que a mudança não é uma coisa banal. E foi aí que eu me aproximei da teoria psicanalítica para tentar entender isso. E acho que, sim, com Freud, e também mais recentemente com Lacan, que eu tenho me detido a ler de forma mais recente, algumas questões ajudam a compreender. Por exemplo, eu acho que a questão do desamparo humano, né,
Freud diz lá, né, o bebê humano ou o ser humano é lançado ao mundo despreparado. Então, acho que uma questão como essa, assim também como a própria questão do desejo como força motriz, né, que não se confunde com necessidade, por definição, não pode ser satisfeito, é um mote importante para pensar as razões primeiras da arquitetura, ou talvez o que a gente possa dizer as razões psíquicas da arquitetura. E, nesse sentido, é fundamental que a gente separe o arquê, da palavra arquitetônica, o prefixo grego arquê, do tecton, que é a segunda componente da palavra arquitetura. Porque o tecton tem a ver com a materialidade. E eu acho que um problema nosso com as cidades, nosso, dos arquitetos, é que talvez a gente tenha dado ênfase demais ao tecton, à questão construtiva, à forma, à beleza. O meu colega Carelli se refere a isso quando critica a arquitetura de estrela, né, que você faz quase um culto à personalidade do arquiteto, em relação ao arquê. E eu acho que o arquê, que em alguns autores veem a própria dimensão antropológica da arquitetura, quer dizer, um ato inicial que funda o espaço humano, né? Análogo e contemporâneo à linguagem, ou seja, nesse sentido, é a habilidade humana em qualquer cultura, em todos os tempos, o ser humano sabe fazer sua própria casa, assim como sabe se expressar via linguagem. Então, acho que nessa comunhão a gente tem uma relação que precisa passar pelo psiquismo para entender, e do ponto de vista do arquiteto, para ser capaz de respeitar essa relação, de atuar no espaço da cidade, compreendendo essa questão de que ela é humana por excelência, não como uma frase de efeito, que também é, mas indo em busca dessa humanidade que está na própria razão que faz com que a gente faça arquitetura, né? Então, nesse sentido, a arquitetura o espaço do abrigo, a sua dimensão material, as funções que ela acolhe, talvez seja a função menor da arquitetura, né? Talvez a arquitetura seja, acho que é Heidegger que diz alguma coisa, né? Nós não habitamos porque construímos, né? Nós construímos porque habitamos. Então, eu penso que a arquitetura ela é fundamentalmente isso. E acho que também é tempo da gente resgatar essa ideia para ser capaz de intervir de forma mais saudável, inclusive do ponto de vista psíquico, nas cidades dos homens. E a ideia... Por favor. Quando colocamos psicanálise e o Freud ao enxergar as cidades, isso coloca a ideia do inconsciente, né? E processos inconscientes numa cidade. Francesco, no livro Walkscapes, você não usa o termo, a frase, a palavra inconsciente, mas você fala sobre os processos simbólicos nos espaços urbanos. Poderia nos dizer um pouco sobre isso? Na verdade, eu falo de amnésias urbanas, ou seja, lugares que nós esquecemos de alguma forma, que nós apagamos dos nossos mapas mentais. Ou seja, nós, ao caminhar numa cidade, porque, na verdade, não só quando caminhamos, mas quando andamos de carro ou numa velocidade diferente daquela do andar a pé, muitas vezes acontece que, numa rua, nós atravessamos lugares que não correspondem à nossa ideia de cidade. Então, nós não os reconhecemos enquanto cidade e rapidamente os apagamos da memória ou do nosso mapa mental. É nesse sentido que eu falo de amnésia urbana. O que eu faço com os meus alunos e que eu comecei a fazer já 20 anos atrás, em 95, com o meu grupo Stoker, que você mencionou, foi exatamente isso. Entender que existiam regiões de sombra, uma parte escondida, por assim dizer, no consciente da cidade,
que, aliás, é o inconsciente da cidade que é utilizado por muitas vanguardas artísticas que eu menciono no livro, a partir de Breton, os situacionistas, etc. Toda essa questão que me fascina tanto e do qual sou absolutamente fã, embora eu não tenha realmente aprofundado Freud propriamente. Então, o que nós começamos a fazer com essas caminhadas é não achar que tudo já havia sido revelado, mas pensar que há sempre algo a se descobrir, que existem lugares que nunca ninguém viu e que a cada dia é possível fazer novas descobertas. Existem fenômenos urbanos que não estão nos livros de urbanismo, ou de sociologia, ou antropologia urbana, ou geografia, porque são fenômenos muito móveis, que se deslocam, ou então são atendidas necessidades e eles deixam de existir. A única maneira de encontrar, de investigar isso, é se perder. E isso é algo que todo mundo pode fazer. Todo mundo aqui pode fazer isso todos os dias, saindo de casa, com esse espírito explorador, como se você fosse explorar a Amazônia, digamos, pensando em descobrir tribos novas que vivem na Amazônia. E se você começar a se perder pelo caminho, deixando de lado as zonas mais conhecidas e abandonando o asfalto também, decidindo não andar mais no asfalto e na calçada, mas andar somente onde tem terra batida ou lama, ou seja, colocar os pés em outro terreno, certamente você vai fazer descobertas. Você vai ver que na cidade existem sistemas de auto-organização que você não conhecia, existem caminhos que te levam em zonas totalmente obscuras. Que por obscuro eu não quero dizer no sentido negativo, não. É algo desconhecido, algo inesperado. Então, o que nós percebemos, e eu estou tentando explicar para os meus alunos, é que a melhor maneira de conhecer o que acontece na cidade é ir além, passar por cima, como vocês falam em português, cavalcare em italiano, é passar por cima. Em inglês se fala trespassing, que é uma ação ilegal, aliás, né? Andar além do limite. Se você fizer nos Estados Unidos o que eu faço na Itália, eles te matam, porque a propriedade privada nos Estados Unidos é sagrada. Para nós latinos, a propriedade privada é mais ambígua, nós podemos jogar com os limites, com as fronteiras. Nem tudo é tão óbvio e claro como para os anglo-saxões, onde tudo é sempre bem claro e limitado. Então, se você consegue passar por cima dessa fronteira da propriedade privada, você vai descobrir que existe um caminho novo. E se houver um pequeno riacho, por exemplo, alguém terá colocado tábuas no chão para que você possa atravessar o riacho. Se houver um muro, alguém terá colocado pedras para que você possa passar, pular o muro. Então, existe uma microestruturação da cidade que te permite viver nesse espaço. Eu sei que no Brasil falar disso é um pouco perigoso, porque talvez a cidade aqui seja um pouco mais dura, mais violenta, mas eu fiz isso na Bahia, fiz em São Paulo, estou vivo. E, aliás, não só, mas nunca tive nenhum problema, porque a questão é que a cidade é violenta dentro das fronteiras da cidade, mas quando você passa ali para esses bairros onde você imagina que aconteçam coisas violentas, a sua presença é tão maravilhosa. O fato de que um italiano foi parar num bairro, numa favela da Bahia, imediatamente as pessoas se aproximam, curiosas, te oferecem um copo d'água, te convida a entrar, te oferecem um cafezinho. E torna-se muito mais difícil sair daquela casa do que entrar até. Entrar passa a ser mais fácil. Então, todos nós, como seres humanos, podemos explorar a cidade dessa maneira.
e baixar até o nível de medo que nos limita numa sociedade de controle contínuo. Me interessa o tema de como a mudança das cidades, o crescimento das cidades tem dificultado a prática de caminhar. No século XIX, tinha cidades europeias, por exemplo, feitas na medida dos homens, onde a ideia de passear a flânerie, a ideia do flaneur, era uma instituição. Então, em Paris, o flaneur era uma figura bem reconhecida. Hoje isso é difícil. A flânerie em São Paulo, só no quarteirão, né? Talvez. Lúcia, essa ideia de como muda a experiência subjetiva da cidade quando você sai do carro, anda a pé, você tem sentido isso nas suas pesquisas? Claro, né? Eu acho que essa é uma questão fácil de perceber, talvez não para o brasileiro, pelo menos o brasileiro de classe média e média alta, que se acostumou a locomover-se de carro, né? Mas, assim, a experiência é muito diversa quando você, especialmente em relação à apropriação da cidade, mas não só a apropriação, como a própria percepção da cidade, não é? Eu sempre forço meus alunos, por exemplo, quando eles estão fazendo... Na graduação, eu dou aula de planejamento urbano, e eles sempre vão a determinadas áreas, como exercício escolar, e eu sempre forço os alunos a caminharem no sentido inverso à mão da via, porque a rua muda completamente. Você pensa que é outra rua, né? Então, se você está acostumado, se é mão num sentido, e você só usa essa via de carro, você não consegue perceber essa mesma área voltando a pé, né? Então, sim, é uma questão que é relevante até para conhecer a cidade. Agora, do ponto de vista subjetivo, aí a questão é bem mais complexa e acho que a repercussão muito mais importante do ponto de vista, inclusive, da qualidade da sociedade, né? Então, assim, porque andar na cidade é obrigatoriamente ter o outro em face, não é? E isso fala de que nível de sociedade a gente tem, que como essa sociedade se organizou, que valores compõem essa sociedade, quão democrática ela é. Por exemplo, se a cidade tem ruas, calçadas confortáveis, adequadas ao caminhante, ela mostra um tipo de sociedade que é diversa, por exemplo, da sociedade que nós temos, não é? Então, quando eu digo que é mais complexo, é porque eu acho que nós podemos fazer a escolha por não caminhar. E existe um autor americano, acho que é James Houston, se eu não me engano, ele diz assim, a cidade que não tem lugar para caminhar é uma cidade que não tem lugar para a alma. E eu acho que é marca da cidade brasileira, né? Porque nós, na verdade, nos constituímos como sociedade, é uma coisa que eu digo num livro que você citou aí, negando a rua, né? E aí, se a gente vai até a Casa Grande, Gilberto Freire mostra claramente isso. Gilberto Freire chega a dizer que na cidade colonial brasileira, as ruas eram meros caminhos para casas poderosas. Ou seja, ela tinha a função menor, que é a de circulação. Exatamente a função que a gente dá à rua contemporânea no Brasil, né? Ela é, falando de uma maneira geral, evidentemente que tem as particularidades, mas a cidade brasileira, de um modo geral, é a cidade para o carro. Então, a gente deu à rua a função menor, que é a rua é tida como espaço público por excelência, exatamente porque ela possibilita esse encontro com o outro, o forasteiro, o desconhecido, o que pensa diferente de mim. É nesse sentido que eu digo que ela coloca o outro em face. Mas que aqui nasce já desprestigiada. Aqui nós vivemos, além dela nascer desprestigiada, porque quando a gente vai ver o nascimento da rua no Brasil, Sobrados e Mucamos deixa isso muito claro, a rua era o lugar onde se jogava o lixo, o bicho morto, só o escravo frequentava, né? Então ela nasce com uma função menor, um uso servil,
e uma função plebeia, não é? E isso, eu acho que acaba se inscrevendo em nós, aí sim, como marca identitária, no sentido freudiano. E o que a gente tem é a dificuldade que a gente vive, por exemplo, no Brasil contemporâneo, de conviver com a diferença, né? Eu acho que esses tempos turbulentos, né, sombrios que o Brasil tem vivido ultimamente, deixa isso muito claro. Aquela imagem em Brasília, na votação do afastamento da presidente legitimamente eleita, onde você vê, de um lado, aquela imagem me chocou muito e me mostra essa dificuldade que a gente tem com a rua, porque você viu, de fato, um muro erguido, uma grade, uma cerca, onde você tinha, de um lado, um grupo favorável ao presidente e outro lado contrário, e que a polícia precisou efetivamente separar. Penso eu que essa é um resultado ou uma resultante dessa nossa dificuldade de encontrar o outro. Como a gente se negou a viver a rua, a gente também não aprendeu a dimensão básica da urbanidade, que é reconhecer a diferença. E isso só é possível nesse encontro com o outro, agora o outro no sentido sociológico. Então, acho que a gente abriu mão disso, e nesse sentido, evidentemente, somos uma sociedade mais pobre, menos capaz de exercitar essa urbanidade e, a rigor, de expressar a própria democracia. Isso já refletido numa arquitetura que segrega, que assim, separa. Então, essa é a coisa que, nesse livro que você citou, O Ambiente Hostil, eu tento mostrar que a arquitetura brasileira, ela não... Aliás, como eu digo sempre também em sala de aula, né? A arquitetura nunca foi neutra, né? E ela também não nasce do brilhantismo do arquiteto, por mais competente que ele seja. Cada arquiteto, na sua pena, no seu traço, no seu risco, está embutido tudo o que ele é e a cultura de onde ele vem. Então, nós reproduzimos na cidade as marcas e valores que eram próprios da Casa Grande, e nessa casa, quando ela se fez urbana, né? Então, a Casa Grande era o quê? Era o centro de poder, de controle e o espaço dos domésticos. A partir daí, a gente se constituiu privilegiando o espaço privado. Quando a gente chega na cidade colonial, que é a época do sobrado, a gente não faz diferente. O sobrado, por exemplo, a sala de visita era um espaço, um muro invisível, não permitia esse acesso, a família não frequentava. Então, a gente se habituou a viver o espaço privado, porque a rua era do plebeu, e na contemporaneidade a gente faz isso de uma forma apenas revista e atualizada com os chamados condomínios fechados, né? E aí, de novo, uma expressão de Freire. Freire diz que a casa se fechava contra a rua. Eu gosto o contra aí é bastante significativo. Então, a gente faz hoje os condomínios que são fechados, né? E fechados contra a rua, contra o outro, contra o diferente, contra o que não tem o mesmo poder aquisitivo, a mesma classe social, a mesma instrução que a minha para viver. E nos shopping centers, que são, de fato, uma marca brasileira, porque a gente sabe quando o shopping está em todo lugar, mas ele não tem nem a função de segregar. Vejam que as propagandas do shopping é: venha para cá, faça tudo o que você precisa sem sair daqui, sem ir à rua, né? Então, a gente vive, de novo, prestigiando esse espaço privado e, consequentemente, fragilizando e continuando a negar aquele espaço menos digno, que é o espaço público da rua. Então, nesse sentido, e quando eu fiz essas pesquisas exatamente sobre condomínios, eu visitei muitos condomínios de alta renda para conversar com os condôminos, porque eles são, vocês sabem, eles são fechados contra a rua, são grades, cercas, vigilância privada, etc. Muito mais próximo até de uma prisão do que de uma habitação. E quando eu perguntava, por que viver assim? Né? A resposta é sempre, eu nunca tinha pensado nisso. De fato, eu acho que é uma marca reproduzida inconscientemente, porque faz parte da nossa identidade, expressa valores, e valores equivocados, no meu modo de ver, numa sociedade que se recusa sempre a entrar em contato com esse outro que é diferente de si mesmo. Sim.
Francesco, pensando no papel das ruas, você faz um argumento no livro falando que antigamente, tradicionalmente, a gente pensava numa rua como um lugar para ir daqui para lá, mas era um não lugar, não existia como lugar. Mas se enxergamos com cuidado, as ruas são lugares, com tanto valor simbólico quanto uma praça pública. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, não. Claro. Antes, porém, eu gostaria de conversar um pouco com a Lúcia sobre a questão do outro, do encontro com o outro, porque eu acho que isso é fundamental nessa questão dos condomínios. No meu livro, eu tento refletir sobre a relação entre arquitetura e nomadismo, porque nós sabemos muito pouco sobre nomadismo, temos muito medo do nômade, porque pensamos que é uma pessoa de passagem, que vai chegar, tirar algo de nós e ir embora, e nós não sabemos mais do seu paradeiro. E nós, arquitetos principalmente, achamos que os nômades são anti-arquitetos, são pessoas que não precisam de arquitetura, enquanto que no livro eu tento mostrar que são os nômades que inventaram a arquitetura, que, na verdade, quem vivia nos campos, produzindo a agricultura, não precisava muito de arquitetura, entendendo a arquitetura como estrutura simbólica da paisagem. Não quero complicar a ideia, mas quem inventou os primeiros sinais de referência, que são essas grandes pedras chamadas menhir, né, foram as populações que viajavam, ligadas ao pastoreio, e não pessoas ligadas à agricultura. Então, o mundo, o espaço, se divide entre o espaço do ficar, da agricultura, daqueles que têm que trabalhar diariamente no pasto, e o espaço dos pastores que precisam buscar novos pastos para o seu gado. Então, essa diferença entre nômades e sedentários, que é uma distinção de trabalho, é também uma distinção de espaço, dois tipos de espaço. E esse ódio que sempre houve entre nômades e sedentários é algo que remonta à antiguidade. Na Bíblia, essa divisão é apresentada na página 3, não é na página 256 da Bíblia, é na página 3 da Bíblia. Já se fala na página 3 que o mundo, depois de Adão e Eva, ou seja, homens e mulheres, apareceram Caim e Abel, um é pastor e outro é agricultor. E isso tem implicações espaciais muito importantes. Por quê? Abel percorria os campos com seus animais, até que um dia, como o Bruce Chatwin, um grande escritor que vocês devem conhecer, escreveu As Vias, Os Caminhos dos Cantos, um dos livros mais bonitos depois da Bíblia, que eu aconselho que leiam, ele conta a história de Caim e Abel, tendo em mente essa diferença entre nômades e sedentários, daí o encontro com o outro. Porque, provavelmente, o que acontece é que, assim como em tantas culturas, como Rômulo e Remo na fundação de Roma, quando há gêmeos e outros irmãos nas várias histórias das culturas do mundo, um dia, Caim constrói um cercado em torno da sua plantação, porque não quer que o gado de Abel entre lá e come a sua plantação. Então, ele é o defensor da propriedade privada, porque inicialmente o espaço era de todos, mas quando Abel vê essa cerca, ele pergunta: o que você está fazendo? Está doido? O espaço é de todos. E eles começam a brigar.
E então, nesse momento, Caim pega uma pedra e atira na cabeça de Abel. Essa é a história. Mas, então, a história continua. Porque logo depois Deus fala para Caim: olha só, eu vi tudo. Agora a sua terra está suja com o sangue do seu irmão. Como é que fica isso? Agora eu tenho que te punir. Você, então, vai se tornar nômade e vai ter que percorrer o espaço que antes percorrido pelo seu irmão Abel. Ou seja, o pecado é punido com a culpa do nomadismo. Um sedentário é punido com o nomadismo. Então, nesse momento, Caim não fica com medo, mas ele diz: como é que eu vou fazer? Se eu me tornar nômade, vou encontrar o outro, o estrangeiro. E Deus fala: mas não se preocupe, Caim. Eu vou te mandar um sinal. E esse sinal te permitirá encontrar as outras pessoas. Ou seja, o problema de Deus era, se cada vez que houver um conflito, você quebrar a cabeça do outro, lembrem que esse fato é o primeiro homicídio da humanidade. Antes disso, ninguém tinha morrido. Ok? Ninguém tinha sido assassinado até então. A primeira pessoa que morre na Bíblia é Abel, nômade, pastor, assassinado pelo irmão Caim. E Deus fala: bom, se continuar desse jeito, a humanidade não vai funcionar, não vai dar certo, não vai chegar a lugar nenhum. Então eu preciso te ensinar a se comportar diante do outro. Então o que ele ensina a Caim é um gesto que é encontrado em todas as culturas do mundo. Eu observei numa caverna do México, mas tem também na Polinésia, na Itália, óbvio, na Europa, na África. É o gesto do cá, que é esse gesto assim, que é caminhar com os braços levantados. Caminhar sem armas, portanto, um gesto não beligerante. O primeiro gesto que é falado na Bíblia, o primeiro gesto da humanidade no encontro do outro. Encontrar uma estratégia ou inventar uma relação não beligerante com o outro. Foi isso que pensei ao ouvir as suas palavras. E isso só pode acontecer na rua, justamente. Principalmente no continente americano, tanto do norte quanto do sul, porque na Europa a rua ainda existe. Aqui, o único lugar onde eu vejo que as pessoas andam de carro, saem de casa, entram no carro para ir no supermercado que está a 300 metros, ou para levar o filho a 500 metros, é na América. Na Itália não é assim. As pessoas vivem com uma garagem subterrânea, então você chega, estaciona na garagem, não conhece sequer os vizinhos, né, do seu prédio, porque você sai do carro para o elevador. O carro é um prolongamento dessa casa grande. Você continua vivendo no seu espaço privado, chega na garagem. Então, a relação com o outro não existe mais nesse contexto. E essa é uma das poucas coisas que eu acho que a Europa ainda pode ensinar sobre o espaço público, porque eu acho que nós nunca vamos renunciar a isso. Embora na Europa também existam comunidades, guetos, tal. Mas o espaço da rua continua sendo um lugar básico da nossa cultura, um lugar fundamental, irrenunciável. Não existem ruas onde não se caminha. Se caminha em qualquer lugar, em qualquer território. O território é nosso, nós o reivindicamos. Eu acredito realmente que ensinar a caminhar, continuar reensinando a caminhar, é um grande ato de democracia, um reapropriar-se da rua, tornar-se si mesmo na rua, se controlar com os próprios olhos, com o próprio corpo, a própria presença, é a única forma de segurança das nossas ruas. Lendo o seu livro, eu fiquei com vontade de lhe perguntar
basicamente, tem um autor que eu sei que você conhece, Michel de Certeau, não é? Michel de Certeau escreveu certa vez que caminhar é ter falta de lugar, não é? E se a gente sabe que Michel de Certeau foi um leitor freudiano, essa falta aí assume uma expressão subjetiva, é uma falta fundante, digamos assim. E aí eu fico pensando, quem caminha, como você caminha, com uma intenção estética, com um curso, não é? Você estava me falando que dá um curso semanalmente e os alunos não vão para o espaço interno, vão caminhar. Que repercussão você acha que tem, não agora na arquitetura, mas como experiência de vida, como essas pessoas voltam, aspas, dessa caminhada? Ou o que é que essa caminhada agrega e permite que se incorpore como um modo de vida, e não mais como simplesmente a questão do passo a passo, mas assim como alguém que, a partir desse momento, se transmuta, quem sabe, a partir dessa experiência de caminhante. Quem sabe essa falta que a gente sabe que, do ponto de vista psíquico, ela não é passível de ser preenchida, mas ela não deixa de ser uma experiência. E, nesse sentido, algo fica em nós dessa caminhada. Certamente. Certamente. Muito obrigado pela pergunta. Realmente, há 10 anos que eu dou um curso universitário que se chama Artes Cívicas. É um curso que nunca entra dentro da universidade. Ele é sempre dado fora da universidade, na rua. Até as provas são feitas na rua. Para mim, eu nem boto pés na universidade e peço aos meus alunos que não vão para a universidade. O encontro é uma vez por semana, um dia inteiro. Nós caminhamos desde a manhã. Nós fazemos um piquenique juntos na hora do almoço e depois continuamos caminhando até o pôr do sol. Mais ou menos percorremos 10, 15 quilômetros a cada etapa e depois recomeçamos do ponto onde terminamos na vez anterior. E vamos a esmo, totalmente sem direção. A cada tropeçar, aliás, pois nós tentamos caminhar com um olho estrábico. Temos um projeto, né? Queremos mais ou menos explorar aquela região, mas o outro olho olha para tudo aquilo que pode desviar o nosso percurso e geralmente é ele que ganha, esse olho estrábico, porque é ele que leva para as áreas mais interessantes. Normalmente, no primeiro dia, eu perco todos os alunos Erasmus, anglo-saxões ou alemães, que diante do primeiro muro da propriedade privada, eles dizem, eu não posso passar esse muro. Então, tudo bem, pode voltar para a aula, o curso terminou para você. Enquanto que os alunos latinos conseguem atravessar esse muro. Então, em 80% do curso, nós vamos para lugares onde não poderíamos ir, onde normalmente você não pode entrar. E como somos um grupo de 20 pessoas, cai um pouco o nível de tensão, de medo, e a gente consegue explorar essas regiões. Depois disso, eu peço que eles, no final do percurso, que dura um semestre inteiro, eu peço que eles escolham um lugar onde intervir. Então, eles têm que transformar fisicamente o espaço. Em grupo ou em dupla. E o que deixa isso dentro da pessoa? Muitas vezes os alunos dizem que adquirem uma nova liberdade de visão, que a sua geografia mental se ampliou. O que eles pensavam que era a cidade antes, agora preencheu todos aqueles buracos, aquelas amnésias que eu falei, com lugares onde tudo passou a ser mais denso,
mais preenchido, mais cheio de significado. E, principalmente, a liberdade de decidir ir daqui até ali e poder fazer esse percurso. Então, uma reapropriação, de fato, do espaço e das próprias capacidades de poder transformá-las. Porque hoje, quase ninguém, quer dizer, já o fato de colocar uma cadeira na calçada já é uma apropriação do espaço que é proibida em quase todos os lugares do mundo pela polícia. Você não pode se apropriar da calçada. Enquanto que ensinar a fazer ilegalmente sempre, sem pedir licença, pequenas arquiteturas para esperar o ônibus, um ponto de um mirante, dá essa sensação de poder. Então, eu posso transformar com o meu corpo o espaço, posso ser útil à sociedade, posso não desenhar. Ou seja, o que eu peço para os meus alunos fazerem no primeiro dia é desinstalar o AutoCAD. Não sei se vocês sabem o que é o AutoCAD. O AutoCAD é um programa de computador para se tornar escravo dos arquitetos, ok? É isso. Deu para entender, né? Um programa de desenho auxiliado pelo computador que é usado para fazer projetos. As nossas faculdades de arquitetura hoje produzem o que em inglês se chama CAD monkeys, né? Macacos do CAD, que ficam lá no computador com fone de ouvido, olhando para a tela, obedecendo um chefe que se chama Archistar, ou seja, Frank Gehry, Jean Nouvel, essas pessoas, cujo único desejo é se tornar como ele algum dia. Então, eles falam, ok, hoje vou fazer um AutoCAD, mas algum dia talvez eu possa voltar a fazer um desenho para nossos escravos. Mas, na realidade, você fica escravo para sempre. Agora, é possível fazer arquitetura sem computador? E isso é uma coisa muito importante que eu ensino aos meus alunos, a liberdade de sair desse mundo feito de estrelas, da arquitetura, especulação imobiliária, máscaras estéticas mesmo colocadas a serviço da especulação para consumir o nosso espaço, o nosso mundo. Então, mais ou menos é isso que eles levam do meu curso. Uma liberdade até de imaginação. Eles percebem que podem se tornar outra pessoa também. Eu fiz essa pergunta porque eu comecei a pensar que a autorização interna que alguém dá a si próprio, ou a menos autorização, a disposição interna que alguém dá a si mesmo para caminhar, talvez expresse muito desse próprio caminhante, no sentido de que, se eu caminho, eu me disponho a sair de um lugar físico, mas talvez também sair um pouco de mim mesmo em relação ao que pode me acontecer. E se a gente falou um pouco antes sobre o outro em face, mais no sentido sociológico do termo, que traz o diferente, eu fico pensando que esse outro também, se eu me disponho a caminhar, se eu saio de onde estou e se eu saio de mim mesmo em relação a caminhar, e fatalmente eu vou vivenciar esse encontro com o outro, esse outro também vai me dizer quem sou, agora no sentido mais psicanalítico do termo, né? Tem um verso lindo que eu espero não estar deturpando, porque estou citando de memória, mas tem um verso lindo de Otávio Paz, que ele diz assim: me vejo no que vejo. Não é? Acho que é isso o verso. Se não for, me perdoem, mas é essa a ideia. Eu me vejo no olho que me olha. Não é? Nesse sentido, à luz da teoria psicanalítica, esse outro também vai me dizer quem sou, a partir do momento que a gente se constitui, cada um de nós, a partir desse olhar do outro. Nesse sentido, eu me disponho a estar comigo mesmo, a partir do momento em que eu me deixo ver e em que eu me deixo ver por esse outro que me diz quem eu sou. Talvez o que ele me diga não seja tão agradável para mim, de ver sozinha. Talvez, não sei se eu estou me fazendo entender, mas a ideia é assim: se eu fico comigo mesma,
e se não me disponho a essa caminhada, ou significa não me disponho a esse encontro com o outro, também eu sei pouco de mim mesma, na medida em que eu não me disponho a saber como o outro me vê, ou o que ele vê de mim mesmo, né? E talvez esse retrato ou essa foto seja deturpada. Quando eu me vejo no espelho, que é num espelho que só cabe a mim mesma, esse espelho vai me mostrar de forma deturpada, mesmo que seja uma imagem que me agrade, mesmo que seja positiva, porque eu não vivenciei. É nesse sentido que eu digo, a caminhada me permite experienciar alguma coisa que me faz diferente, que me diz quem sou e que me torna mais rico, digamos assim, um ser humano mais perto dessa própria humanidade, nesse sentido. Bom, Lúcia e Francesco, temos muitas perguntas da plateia, então eu vou começar a passar para vocês. Um comentário anônimo que diz, favor de dar voz a nós que não concordamos com a politização da Flip. Passei o recado, tá? Espera. Obrigado, gente. Já, chega. Várias perguntas sobre Brasília, que vou tentar resumir numa dessas perguntas. Lúcio Costa projetou uma cidade para pessoas, Oscar Niemeyer projetou grandes obras de arte monumentais para serem apreciadas, mas não agradáveis ao viver e trabalhar. Há complementação entre uma cidade feita para as pessoas e outra feita para ser admirada. O que vocês acham? A pergunta é para os dois. Juro que eu não queria falar sobre Brasília. Então, pode não falar. Veja, eu nunca morei em Brasília, conheço muito pouco Brasília. Eu sei que Brasília, para quem nasceu lá, já existe uma geração adulta, não é, que nasceu em Brasília e que curte Brasília. Mas eu não sei se Brasília foi feita para as pessoas, ou talvez ela tenha sido feita para um grupo seleto de pessoas. E, nesse sentido, talvez Brasília reproduza até mais fortemente o que eu chamei aqui de equívocos da nossa sociedade, no sentido de distinguir pessoas. Porque a gente sabe que Brasília foi feita para 500 mil pessoas, né, um plano piloto, e que isso pressupõe, especialmente hoje, uma população com renda mais alta, uma classe social de renda mais alta, em que a população, de um modo geral, está nas cidades satélites, né? Então, nesse sentido, Lúcio Costa, no meu modo de ver, assim como Niemeyer, que tinha uma posição, ambos, claramente socialista, cometeram um equívoco de origem, que foi não perceber que estavam tentando propor uma sociedade igualitária, uma cidade igualitária, aspas, né, para uma população, uma sociedade patriarcal e patrimonialista em excesso. Tem um autor, um antropólogo, que fez uma tese sobre Brasília e escreveu essa tese num livro que se chama A Cidade Brasileira, acho que eu esqueci o nome dele agora, mas A Cidade Brasileira é o nome do livro. E ele mostra que as diferenças, essa utopia, essa ideia de que, os mais velhos aqui certamente conhecem essa expressão, de que em Brasília o ministro seria vizinho do motorista, etc. Isso foi uma utopia que jamais se realizou. E não se realizaria numa sociedade que segregou desde sempre, né? Vautier, escrevendo sobre as casas de residência no Brasil, ele diz que o viajante, vindo de longe e olhando as edificações, percebe claramente onde moram os senhores e onde moram os escravos. A gente fez isso desde sempre. Então, esperar que Brasília fosse essa coisa socializada e essa vizinhança comum, a mim parece um equívoco. Uma crítica que eu ouvi, e aqui só reproduzo, de Rubem Alves. Ele disse: se os arquitetos, se Lúcio Costa e Niemeyer
tivessem estudado um pouco de psicanálise, não tinham construído Brasília, né? Diz ele que Brasília é uma cidade que não acolhe do ponto de vista da alma. E aí a gente sabe que tem a ver também com a história brasileira, com a cidade brasileira, com a questão das esquinas. Brasília é uma cidade feita para o carro, e esse é um equívoco básico da concepção de cidade, né? Agora, dito isto, você, por favor, não me pergunte mais nada sobre Brasília. Eu gostaria de dizer que, do ponto de vista da forma, né, a arquitetura de Niemeyer é belíssima, né, quer dizer, é um conforto para o olho, evidentemente. Há quem diga que é o poeta do concreto. Concordo, né, acho que é fato, embora seja feita justiça a uma figura tão importante quanto, que é muito pouco falada, que é o engenheiro Joaquim Cardoso, né? Que é graças a Cardoso que a gente vê Brasília, porque aquelas estruturas até hoje não são simples do ponto de vista do cálculo do projeto, né? Do projeto de cálculo, de engenharia, e foi o gênio de Cardoso que estava à altura do gênio de Niemeyer que colocou de pé. E aqui eu paro sobre Brasília. Muito bem. Francesco, você conhece Brasília? Non sono mai stato a Brasília. Ok. Passiamo a un'altra domanda. Nunca estive em Brasília. É melhor passar para a próxima pergunta. Por Brasília. Acho que chama-se passeatas, né? Não, chega. Uma pergunta que é bem tópica, bem do momento para Francesco. Como as cidades europeias estão reagindo à chegada de dezenas de milhares de refugiados através da reorganização do espaço arquitetônico, e é possível incluir esses migrantes ou as cidades vão excluí-los? Na verdade, trata-se de um fenômeno que eu observo e acompanho já há quase 20 anos. Neste momento, tornou-se mais evidente por causa do ISIS, da guerra na Síria e dos números muito altos. Mas, na verdade, o fenômeno é familiar às nossas cidades desde sempre. Eu comecei em 99, quando, com meu grupo, nós ocupamos um edifício no centro de Roma, no ex-abatedouro da cidade, para refugiados curdos, que vêm justamente da fronteira entre Síria, Turquia, Iraque. E nós ocupamos, então, para participar de uma Bienal e mostrar que era possível construir no espaço da hospitalidade e tornar visível esse fenômeno no centro de Roma, porque normalmente os imigrantes se colocam na periferia, debaixo de uma ponte, eles ficam longe da nossa vista, enquanto que os curdos tinham ocupado esse espaço que é bem em frente do Coliseu, a 100 metros do Coliseu, porque eles queriam tornar visível sua luta contra a Turquia, contra o opressor. Então, junto com eles, nós ocupamos esse espaço, que continua ocupado, por sinal. Depois de 17 anos, acho que a obra de arquitetura mais importante que eu realizei, junto com o grupo Stocker, continua lá. Normalmente, os centros dos que pedem asilo, né, os refugiados que têm realmente direito ao exílio, como sírios e curdos, aqueles que não são imigrantes econômicos, aqueles que estão fugindo das guerras, estão a 50, 60 quilômetros das cidades. São quase campos de concentração, onde esses refugiados são colocados. Eles podem sair, mas quando saem de lá, o que encontram é campos vazios, não tem nada. Eles são mantidos o mais distante possível das cidades. E funciona desse jeito há 20 anos.
enquanto que esse centro que nós construímos fica dentro da cidade, completamente auto-administrado. Ali, as pessoas vivem dentro da cidade e sem pedir um tostão da economia pública. Ou seja, nós criamos um modelo para a acolhida. Agora, esses números mudaram. Viajando pela Europa, eu estive em Viena recentemente, e em Viena a cidade está se perguntando como receber 200 mil pessoas. Em Berlim, mesma coisa. Eles estão pensando como isso pode ser um novo fator para o novo desenvolvimento da cidade. Mas os números são assim, dessa ordem. É um fenômeno com o qual seria possível redesenhar certas regiões da cidade. Em Roma e na Itália em geral, não se fala de tudo isso, embora sejamos como um grande pier do Mediterrâneo, né? Todos chegam lá, principalmente quem vem da Líbia, da Tunísia ou do norte da África em geral, e todos os imigrantes subsaarianos, todos chegam lá na Itália. E eles são reenviados. Aqueles que não têm direito ao exílio, os imigrantes econômicos, aqueles que vêm de um estado que não é reconhecido como estando em guerra, como se a fome por si só não fosse uma guerra, né? Porque fugir de um país por causa de fome, fugir por causa de uma ditadura, embora não seja reconhecido como estado de guerra, dá na mesma, né? Então, mandar de volta para o seu país pessoas que estão fugindo de um lugar onde elas serão torturadas, presas, mortas de alguma forma, isso é um homicídio. Então, nessa questão, estão trabalhando, por exemplo, muitas associações humanitárias que querem declarar os mortos do Mediterrâneo. Desde o início do ano, chegamos a mais de 10 mil pessoas que morreram afogadas. Imaginem o que é morrer afogado no mar. É uma das piores coisas que pode acontecer. E são mais de 10 mil mortos desde o início deste ano. E é um genocídio, um verdadeiro genocídio que está acontecendo de um modo geral. São desaparecidos. É preciso declarar esses mortos como desaparecidos das ditaduras da América do Sul. E é preciso culpar a Europa por tudo isso. Preciso culpar a ONU também. Eu não vi a ONU falar em organizar isso. É preciso resgatar essas pessoas antes que elas atravessem o mar, porque atravessar o mar e morrer, este ano tivemos navios, barcos em que morreram 600 pessoas juntas, de uma única vez. Isso a cada dia. Na TV, todos os dias, nós temos que ver essas cenas. Eu não sei se vocês falam disso o suficiente aqui, mas lá é todos os dias. E a situação é como se não pudéssemos fazer nada, mas não é verdade. Muito pode ser feito. O Papa fala disso todo dia e precisa pegar essas pessoas, resgatá-las antes da partida, ajudar o país dessas pessoas a se desenvolver, organizar as nossas cidades para acolhê-las e não para construir novos campos de concentração, mas para construir bairros interculturais, onde é possível encontrar o outro, onde o outro pode se enriquecer, porque Roma, afinal, é um cruzamento de culturas, né? Porque todas as nossas cidades são lugares que nascem do encontro com o outro. E somente agora que temos essa ideia da identidade, infelizmente, principalmente no norte da Europa, os países que entraram recentemente na Europa, aliás, porque se os fundadores fossem italianos, franceses, espanhóis e alemães, mais ou menos uma ideia da acolhida nós já temos, a ideia da pobreza, da guerra, nós vivenciamos em primeira mão, então temos uma compreensão maior por quem foge da pobreza e da guerra. Mas
As pessoas não estão se organizando como se deve, não estão entendendo que não é um fenômeno ligado a esta guerra, mas é um fenômeno que já começou 20 anos atrás e que vai continuar por mais 50 anos. Então, ou enfrentamos agora, de fato, pensando em construir cidades acolhedoras, ou vamos continuar falando de outras coisas e fica totalmente sem sentido. De fato, isso vai mudar a cara das cidades, isso vai mudar, de qualquer forma, a cara das cidades europeias, do mesmo jeito, é um fenômeno que conhecemos nas cidades latino-americanas, daquela migração do campo para as cidades que mudaram completamente a cara das cidades latino-americanas. Lúcia, não sei se você quer acrescentar alguma coisa ao comentário do Não, Francesco. comentário não. Essa questão que você está levantando, bom, eu penso que talvez, embora a gente possa fazer uma relação entre os dois fenômenos, mas há que se pensar que as condições das cidades europeias são bem diversas das cidades latino-americanas, né? Em especial no Brasil, quando a gente viveu a migração campo-cidade, a gente teve um fenômeno que foi muito rápido, né, para cidades que não estavam em absoluto preparadas para vivenciar aquilo. E acho que isso é parte das consequências que a gente passou a viver. Há que se lembrar também que a população que, no Brasil, veio do campo para a cidade, era uma população muito pouco preparada do ponto de vista da educação formal e, portanto, muito pouco habilitada a ingresso no mercado de trabalho e a absorção pela cidade, que também, por seu lado, tinha uma estrutura rudimentar em relação ao tamanho que foi a questão da migração, né? Então, eu penso que talvez nas cidades europeias a questão funcione de outra forma, quer dizer, o fenômeno da migração deste momento do mundo talvez funcione de outra forma. Acho que talvez na Europa as questões sejam mais do ponto de vista político, realmente, né, e da geopolítica que se restabelece no mundo. Sim. Bom, infelizmente estamos chegando perto do final da nossa mesa, mas tem uma pergunta feita para os dois, que nos remonta a discussões que a gente teve no começo. Finalmente, como vocês acham que caminhar pode ser usado como instrumento para fazer melhor arquitetura numa cidade? Como devemos mudar o modo de fazer arquitetura na prática a partir da prática de caminhar? Então, Lúcia, se você pode responder a isso depois. Essa é uma pergunta que os meus alunos fazem constantemente, né? Porque, veja, a gente tem que pensar o seguinte, a arquitetura tem uma responsabilidade evidente nisso, né? A forma como nós edificamos no Brasil, é evidente que a gente tem uma responsabilidade dos arquitetos e, portanto, do exercício profissional da arquitetura, nos elementos fechados, etc., os muros de presídio, etc. Mas, como eu disse antes, o arquiteto não é senhor do seu ofício, né? Ele pode ser hábil, mas ele responde a um conjunto de demandas sociais, políticas, econômicas, etc. Eu gosto muito de uma expressão de Argan. Ele diz que cabe ao arquiteto e ao urbanista ser um educador de cidade, né? Então, eu penso que o que a gente pode fazer do ponto de vista da sociedade, rever essa prática de atribuir à rua um papel menor, o que corresponde a se propor a usar a rua de outra forma. Eu penso que a gente está vendo isso um pouco nas cidades brasileiras no momento. Acho que é um fenômeno ainda muito recente, não dá para ter certeza agora se é uma coisa que veio para ficar, mas acho que a gente começou a circular um pouco mais no Brasil, a usar a bicicleta, andar até a padaria, etc. Então, acho que essa coisa da vida do bairro pode ser um primeiro elemento, um primeiro passo, sem trocadilhos, para essa disposição em relação à rua, em relação ao outro. Do ponto de vista da arquitetura, eu acho que a gente precisa investir em elementos que, embora não abram de vez,
a relação entre o espaço construído privado e o da casa, como a gente vê em diversas cidades europeias, que eles são absolutamente compartilham absolutamente o espaço, né? Você vê a casa e vê a rua de uma forma muito próxima. Se a gente não pode fazer isso ainda no Brasil, não só por questões culturais, mas também pelas questões que a gente tem de agressão, mas a gente pode sim começar a investir em elementos projetuais próprios da arquitetura que permitem uma cidade mais amigável, né? Então, acho que é uma ação conjunta da sociedade e do arquiteto, mas ele só consegue responder, primeiro, ele precisa pensar sobre isso na escola, e esse é meu papel, mas é claro que a sociedade precisa abraçar essa ideia como um novo valor. Ou seja, eu digo muito na escola que nós precisamos falar sobre isso, né? Quando eu via os meus grupos lá de pesquisa, eu nunca pensei sobre isso, a pessoa mora num semi-presídio, mas nunca pensou sobre isso. Então, a gente precisa falar sobre isso, precisa levar essa questão à mídia, para que a gente seja capaz de começar a construir uma outra história, né? A rever nossos próprios valores e a poder constituir, e à medida que a vida se dê, novas marcas identitárias para a população que vem adiante, né? E aí a gente, é uma questão que eu coloco no livro, quando o ambiente é hostil, a gente precisa olhar para nós mesmos, nós como sociedade, e no meu caso em particular, nós como arquitetos, né? Porque o que nós estamos produzindo é a expressão do que somos internamente. Aliás, essa frase não é minha, é de um psicanalista alemão já morto, Alexander Mitscherlich, que escreveu exatamente, ele escreveu para arquitetos no pós-guerra, na Europa, escandalizado, digamos assim, com o modo como estava se construindo então, que era aquela coisa da casa em série, da Bauhaus, etc., que tirava totalmente a questão da intimidade, da identidade da casa de cada um. E é nesse texto que ele diz, mostra-me teu espaço, que eu te direi quem és. Né? Porque a forma como construímos é a expressão do que somos internamente. Então, isso é uma questão para a sociedade brasileira. Ótimo, obrigado. Francesco, que passos devemos dar para, através do ato de caminhar, por exemplo, fazer melhor arquitetura nas cidades? Non lo so. Eu não sei. Bem, começar a caminhar para fora da academia, fora do modo como normalmente é feita a arquitetura, fora da época contemporânea até, que deve se tornar uma lembrança. Nós temos que sair dessa época também, porque o contemporâneo já assumiu todos os aspectos da nossa vida. Cada contradição faz parte do contemporâneo, mas eu acho que precisamos dar um salto além, em direção a algo que não conhecemos. Então, é preciso sair. Eu acho que a rua, mais uma vez, precisa nos ensinar. Eu lembro que em Salvador, na Bahia, eu estava ouvindo doutorandos falarem. Eles trabalhavam no espaço público. E eram teses muito interessantes, muito profundas, com citações de muitos filósofos franceses, Desserteau, Foucault, etc. E depois, mais tarde, na hora do almoço, conversando com eles, eu percebi que eles vivem em gated communities, esses condomínios fechados, e que nunca jogaram pelada na rua, e que, então, ser especialista do espaço público sem nunca ter jogado uma pelada na rua não faz o menor sentido. Então, tem um descolamento. É verdade. Realmente, é preciso começar a entender o que acontece do lado de fora e como que eu, pessoalmente, posso me ver no espelho e começar a transformar eu mesmo, com meu corpo, minha presença, minha capacidade de me relacionar com aquela pessoa, aquela outra, para fazer um trabalho junto. Ou você realmente faz isso, porque não adianta ler isso nos livros e escrever uma tese, etc.
Então, o que eu ensino aos meus alunos é deixar de lado tudo que você ouviu e investir diretamente num lugar que te apaixona, que te interessa, que você realmente tem vontade de transformar, não porque é um dever de casa, mas porque você sentiu o impulso interno para fazer isso. E ao invés de... Para mim, os trabalhos de fim de curso custam 2.000 euros, entre imprimir, fazer a maquete de madeira, etc. Se esses 2.000 euros você comprar tábuas de madeira e for para a rua com martelo, pregos e perguntar para a moça que mora do lado, o vizinho, como você quer fazer isso e se colocar à disposição deles, você pelo menos começa com um pequeno projeto. O projeto tem que ser sempre indeterminado, porque quanto mais você determina a priori, menor a possibilidade de se relacionar com os vizinhos e as pessoas na rua. Se você não quiser modificar, deixa para lá, não adianta. Talvez algum dia você vai se tornar uma estrela da arquitetura. Mas se você tiver a necessidade, o desejo de brincar, de realmente fazer uma operação e uma relação com o outro, aí sim eu vejo esse caminho. Como isso pode ser levado para uma escala maior, ainda não sei, porque realmente a possibilidade de fazer algo maior é diferente. Eu acho que a gente começa pelo pequeno, os instrumentos, os utensílios, as ferramentas básicas, conceituais, reais que eu tento dar aos meus alunos são essas, para sair dessa época e começar uma outra. É isso que eu gostaria de fazer. Sim, rapidíssimo. Se você me permite, só uma pequena correção, porque algumas pessoas podem procurar. O livro que você citou aí, de Vitruve a Freud, não existe como livro. É o título da minha tese de doutorado. Sim. Os outros, sim. Tá, corrigido. Senhoras e senhores, ficam todos convidados a caminhar pelas ruas de Paraty, mas antes disso, me ajudem a agradecer aos nossos convidados, Francesco e Lúcia. Muito obrigado.